Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Espero que estejam muito bem. Eu resolvi gravar esse vídeo, já que eu sei que muitos de vocês estão preocupados com o trabalho que tem que entregar, que é o trabalho 1 ou atividade 3, que eu nomeei ele para vocês. E são desafios, né, que você tem que instalar ou baixar o programa Aspire e resolver alguns desafios. E realmente esses desafios são desafios, né, que está além do que eu havia ensinado até para vocês até então. Mas esse foi proposital, né? É justamente o nome desafio, né? Eu estou aqui para ajudar vocês e passar algumas dicas importantes para ajudar nesse trabalho. Essa é a ideia. E à medida que vocês vão tendo dúvida, vão me chamando. Primeiro, primeira dificuldade talvez seja você conseguir baixar o programa, né? Eu coloquei o programa ali no Google Drive para que vocês baixassem, porque aquele link inicial que eu havia passado não está mais funcionando o download. Então, coloquei lá no Google Drive para vocês. Acredito que até aí vocês consigam baixar os arquivos. Assim que você baixou o arquivo e descompactou, vai aparecer essa lista aqui, essas pastas e esses arquivos. Aí você vai olhar para isso aqui, onde é que está o arquivo para executar, né? Só tem aqui para desinstalar, tem a instalação do Flash, que você precisa ter o Flash ali para funcionar também o programa, né? Se não tiver, ou se tiver dúvida, dá 2 cliques aqui no Install Flash Player 10, né? Ele vai fazer a instalação, né? E onde é que você vai para executar o programa em si? Vai aqui nessa pastinha bin, vai na pastinha bin aqui, e tem um arquivo chamado Aspire. Esse aqui é um arquivo executável, só dá 2 cliques ali, executar, e vai funcionar. Né? Para facilitar, cria um atalhozinho na sua área de trabalho, para não apagar algum arquivo sem querer, ou coisa desse tipo. Né? Então, aqui está o arquivo para executar o jogo, que faz parte dos nossos desafios ali, e eu vou passar algumas dicas dos desafios mesmo agora. Vamos lá. Em um certo momento, um dos desafios, eu coloquei como desafio 1 aqui, só para numerar, é justamente essa pergunta que é feita sobre endereço IP e máscara de subrede. Ele pergunta aqui, o endereço de rede desta LAN, dessa rede local, é 192.168.0.0/26. Então, ainda não aprofundamos o endereço IP, né? Ele vai aprofundar o endereço IP, como é que ele é formado, esse /26, o que é, que na verdade é máscara de subrede, eu não entrei nesse assunto ainda. Então, ele diz assim, excluindo os endereços usados do PC0 e PC1, que ele mostra o layout com esses 2 PCs, né? Quantos hosts válidos são possíveis nessa rede? Então, por enquanto, vocês respondam a opção 60, porque são 60 hosts que vão ter disponíveis ali o endereço de IPs possíveis para que funcione a rede. Então, a resposta correta é 60, porém, eu vou retomar essa questão quando estudarmos mais profundamente sobre o endereço IPv4 e máscara de subrede. Né? Então, eu tenho que dar esse assunto para vocês entenderem o porquê que a resposta é 60. Mas coloquem 60 para pelo menos, passar desse desafio ali. E lá, no segundo trimestre, eu vou voltar a esse assunto, vou pegar essa questão, e nós vamos destrinchar e entender por que a resposta é 60 exatamente. Daí vocês vão entender de forma bem clara, ok? O outro desafio que aparece, coloquei como desafio 2, é o momento que você vai ter que comprar uma série de dispositivos. Então, a moça aqui pede para que você vá lá e compre essa relação de dispositivos aqui, né? Então, você vai ter que comprar 2 PCs desktop, 2 cabos diretos, um roteador Cisco 1841, um módulo com 4 portas, aí tem o código ali, né? É importante você anotar esse código para a hora que você for na loja comprar, tem que ser exatamente esse código. Para o roteador Cisco 1841. Então, na verdade, são 4 portas interfaces, né? 4 interfaces, que depois você vai ter que colocar para conexão no roteador Cisco 1841. E um módulo com uma porta. Então, uma portinha lá para os PCs, para o PC, no caso, né? Vai precisar de uma Fast Ethernet, que é 100 megabits, né, na verdade, a velocidade dessa porta. Então, é exatamente esse código aqui que você vai ter que anotar e encontrar lá na loja e fazer essa compra.
Um outro desafio, que eu chamei de desafio 3, é ainda nesse item ali, que após você fazer a compra dos dispositivos, fazer a colocação desse roteador que você comprou, dos PCs, e fazer a conexão dos cabos. Colocar esses cabos ali, ligando o roteador aos PCs. Então, vai ficar o layout, vai ficar mais ou menos assim, né? Você vai colocar esse roteador, ligar os cabos nos PCs aqui. Né? Os PCs que já tinha e os PCs que você comprou, né? nessa bancada aqui. Então, esse é um outro desafio que você vai ter que vencer, né? O outro desafio que eu nomeei como desafio 4 é fazer uma configuração de VLAN, a VLAN 1, no caso. Bem, esse assunto também eu não entrei ainda, não falei sobre LANs virtuais, né, mas basicamente eu posso criar redes locais virtuais. Ao invés de ser físicas, né, eu posso criar elas de forma virtual. E existe uma VLAN, nos roteadores existe uma VLAN chamada VLAN 1, né, você pode numerar elas, VLAN 2, 3 e 4, mas a VLAN é uma VLAN padrão, que é uma VLAN de gerenciamento. Então, nós vamos explorar esse assunto também mais para frente. Mas, para realizar esse desafio aqui, faça o seguinte, você vai clicar no roteador 0, né, que é esse foi colocado aqui em cima da mesa, né? Então, você vai dar o clique, né, dar 2 cliques aqui no roteador 0, aí vai aparecer essas opções aqui, essas abas, né? Physical, Config e CLI. Então, você vai clicar na aba CLI, né? Que, na verdade, é o prompt de comando do roteador. Então, a gente vai ter que colocar alguns comandos ali para funcionar, para que a gente habilite essa VLAN 1 e coloque o endereço IP nela. Esse que é o objetivo. Então, eu vou dar os comandos prontos para vocês digitarem lá diretamente. E lá na frente, mais para frente, no próximo trimestre, a gente vai aprender esses comandos. Aí vai ficar mais claro. Mas então você clicou no clique, aparece o prompt aqui, router, sinal de maior. E você digita lá o primeiro comando, enable, e dá um enter. Aí vai mudar o prompt, né? Ao invés de ter só esse sinal de maior, vai aparecer esse hashtag aqui, né? Aí, nesse hashtag aqui, que só mudou o prompt, mas aí você digita configure terminal. E dá um enter. Ele vai dar aqui a mensagem, né? E vai mudar o prompt de novo aqui, ó. Vai ficar router, entre parênteses vai estar escrito config, porque você deu aquele comando configure terminal, né? Então, ele entrou como se fosse nessa pasta, né? Um nível a mais aqui, né? Estando dentro desse configure terminal, aí você digita o comando int VLAN 1, né, que é uma abreviação de interface, né? Então, você vai estar criando, né, utilizando uma interface VLAN 1. Você vai entrar nessa interface VLAN 1. Vai mudar de novo o prompt de comando. Vai ficar config, tracinho e F. Né? E ali atrás do prompt, então, você vai digitar o outro comando, que é um comando para adicionar um endereço IP nessa LAN virtual, que é IP, ADD, e o endereço IP que foi dado para nós lá, né? Que é 10.0.0.1. Aí dá um espaço e coloca a máscara de subrede, que é 255.0.0.0. Dá um Enter. E, por fim, dá esse último comando aqui, que é no shutdown, né? NOSH, abreviado aqui, dá um Enter. E ele vai deixar a porta up e finalizou. Com isso, o desafio é vencido. Com esses comandos aqui, o desafio é vencido. Né? Então, a gente digitar esses comandos, vai funcionar, mas lá na frente a gente vai estudar profundamente aqui esses comandos, o porquê exatamente e tal, e entender melhor. Ok, pessoal? Lá no desafio 5, então, seria o quê? A inclusão, então, dos endereços IPs. Né? Aí tem que, depois que você fez aquela configuração no roteador, os PCs também precisam ser configurados. Então, você vai lá no PC, no caso aqui, eu botei o exemplo do PC 0, né? Clica no PC 0, vai abrir as abas aqui, né? Você vai na aba Desktop, e na aba Desktop, você vai configurar o IP de forma estática, então, clica no Static aqui, e o endereço IP vai ser 10.0.0.2, né? Porque 10.0.0.1 já está sendo usado para o próprio roteador. Então, você coloca 10.0.0.2 como endereço IP desse PC 0.
A máscara de subrede, que nós vamos estudar o porquê e como funciona exatamente, né, você já coloca lá que é 255.0.0.0. Coloca isso ali e vai entender mais para frente. E o Default Gateway é o 10.0.0.1. Na verdade, isso aqui a gente vai estudar também mais profundamente, mas esse aqui é o endereço IP do roteador. Né? O roteador, o endereço IP dele é 10.0.0.1. Então, nos PCs, o gateway sempre é o endereço IP do roteador, que vai ter a rota para um acesso à internet, coisas desse tipo. Mas vamos aprofundar, vocês coloquem exatamente isso daqui. Nos outros PCs, vocês coloquem exatamente da mesma forma, só mudando o endereço IP de cada computador. Então, esse PC0 ficou 10.0.0.2. O PC1 vai ficar 10.0.0.3, o PC2, 10.0.0.4, PC3, 10.0.0.5. Né? A máscara de subrede e o Default Gateway são exatamente o mesmo para todos os PCs. Faz assim que deve funcionar esse desafio também. E para finalizar as dicas de hoje, o desafio 6, que eu nomeei com 6 aqui, que é a resolução de problemas com a ISP, que é o Internet Service Provider, o provedor de internet em si, né? Então, nós estamos tendo problema de acesso com o provedor. E ele pede para usar os comandos ping, etc., que a gente ainda mal usou, né? A gente vai usar bastante ainda no segundo trimestre, mas, basicamente, o que acontece é o seguinte, ó, é um café aqui, né, um internet café, e aqui existe um PC, que é o PC0. Esse PC0, vocês notem aqui, ó, se vocês forem em cima do PC0, vai aparecer que está sem endereço IP, né, sem gateway, né, aquele gateway padrão, e sem DNS, que é um outro endereço IP que teria que colocar para resolução de acesso a URLs, né, então significa, na verdade, DNS é solução de nome de domínio, né? Então, para você acessar links, né, externos, ali você vai ter que ter um DNS configurado, que é um endereço IP que vai ser direcionado para outro local, para outra rede. Então, precisa ter um endereço correto aqui configurado também. E está sem nada aqui. Então, na verdade, no PC0, você clica no PC0, e você habilita o serviço de DHCP lá dentro. Então, procura lá onde está o serviço de DHCP, onde é colocado o endereço IP, você coloca para habilitar serviço de DHCP, e automaticamente ele vai pegar o endereço IP do roteador. O roteador wireless aqui, ele está programado está configurado para dar endereço de IPs para quem está conectado a ele. Então, mas no PC você tem que habilitar também esse uso do serviço de DHCP do roteador. Então, você habilita lá e ele vai funcionar. E para finalizar esse desafio funcionar realmente, você teria que fazer várias checagens na rede, que envolve comandos que a gente não aprendeu ainda, mas basicamente ele vai funcionar se você fizer uma ligação para o provedor de internet. É isso que você vai ter que fazer. Então, aqui, ó, ali no jogo da Cisco, né, tem uma opçãozinha, né, que é um telefone, né? Bem, é o primeiro ícone ali, né? Se você clicar lá, vai aparecer esse telefone aqui, ó. Esse telefone aqui, onde já tem alguns contatos, clique em contatos, vai aparecer uma lista de contatos, e entre esses contatos está ISP, o telefone da ISP. Liga para lá, aí ele vai fazer algumas perguntas, você vai respondendo, né, que não está funcionando a internet, e para eles pedir para eles checarem lá se não é um problema no provedor. Até isso provavelmente aconteceu já com vocês em casa, né? Não está funcionando a rede. Aí, ou vocês, ou algum familiar liga lá para o provedor de internet, né, o operador de celular, que às vezes dá o serviço, para saber o que está acontecendo, né? E às vezes é o problema lá. Então, eles vão fazer checagem e vai resolver o problema. É para resolver o problema fazendo essa ligação, ok? Então, esses são alguns dos desafios. Eu sei que são desafios grandes, porque tem muita coisa que a gente não aprendeu ainda, não aprofundou, né? Então, mas tem mais desafios para frente, se quiserem, vão buscando, ok? Grande abraço a todos, e se tiverem alguma dúvida nesse período aí para fazer o trabalho, vão me chamando, me chama no WhatsApp, me chama no e-mail ali, eu estou aí para ajudar vocês. Grande abraço!